eu sou a Kátia Parente e esse é o programa Cabernet Literário da TV Humana. Hoje eu trago para vocês uma harmonização entre um filme e um vinho. O filme se chama O Insulto e o vinho é um vinho libanês. Mas por que um vinho libanês? Porque o filme é libanês e é um filme que traz um assunto polêmico e traz muita reflexão para nossa cabeça. A história se passa em Beirute, capital do Líbano, e começa com um cidadão libanês que está lavando o terraço da casa dele, jogando água. E essa água escorre por um cano que está aberto e cai direto na calçada. Só que quando ela cai na calçada, ela cai na cabeça de um engenheiro, uma água suja, cai na cabeça do engenheiro que está lá trabalhando numa obra na rua. O engenheiro olha para cima, indignado, e vai lá no apartamento, bate lá e fala: a sua calha está irregular, eu vim aqui arrumar. E o dono do apartamento olha para a cara dele e fala assim: aqui ninguém vai entrar para arrumar nada. E bate a porta na cara do engenheiro. Os dois brigam, acabam se agredindo, um processa o outro e eles vão parar na justiça. Mas aí você pergunta, mas só por causa de uma calha? Não, na verdade o problema é bem maior. O engenheiro é um refugiado palestino, enquanto o dono do apartamento é um cidadão libanês cristão e que tem pavor da invasão desses refugiados palestinos no país dele. A briga cresce, os dois vão para a justiça, os advogados acabam cada um puxando a sardinha para o seu lado, o governo interfere e a população se divide completamente. Quem são os refugiados palestinos defendem o engenheiro e os cidadãos libaneses defendem o cidadão libanês. O país fica dividido e quase entra numa guerra civil por conta dessa discussão. E aí a minha reflexão fica, até que ponto chegamos por conta de diferenças de culturas? Pois bem, eu fiz um evento do Cabernet Literário sobre esse assunto, fiz em parceria com os amigos que vendem esse vinho libanês, inclusive, e eu escrevi um texto curtinho, como eu sempre faço, sobre os eventos do Cabernet, falando sobre a harmonização, sobre as reflexões que o assunto traz pra gente. Eu vou ler aqui o texto para vocês, é um texto curtinho, tá, gente? Não se preocupem que não vai ser nada muito longo. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção e refletissem sobre a mensagem que eu tento passar com esse texto. Então, olha só. O texto se chama Branco, Rosé ou Tinto? Há quem goste dos vinhos doces, aqueles de garrafão. Outros só bebem tintos encorpados e que passam anos por barricas. E há ainda aqueles que só tomam vinho na missa, enquanto outros colocam vinho em tudo, até no sagu. O rosé ainda sofre preconceito. Alguns dizem que não é vinho, assim como os brancos, desprezados por quem é iniciante. Os mais conservadores dizem que vinho de verdade só o tinto, o resto é pregação do setor comercial. Na verdade, existem tantas preferências quanto pessoas no mundo. Um branco gelado em um dia de calor vai muito bem para acompanhar um peixe na beira da praia, enquanto um rosé refresca uma tarde de verão na piscina. E o tinto? O tinto. Esse pode atender a todos, desde o mais seco até o mais suave. Não importa qual a sua crença, todos são feitos de alguma uva que nasceu da mesma forma, precisou de terra, sol e água na medida certa. O que os diferencia é o terroir, ou seja, o lugar onde nasceram. O clima, a história e a cultura irão lapidar as características finais. O que não se pode permitir é que um trator desbalanceado comande o curso da videira. Pois é, o terroir é o que a gente chama de terreno, Então são as características do solo, que inclui também o clima da região, latitude onde esse vinho foi plantado. Isso é o que vai dar as características finais. Uma uva Cabernet Sauvignon plantada no Chile não vai ter as mesmas características da mesma uva Cabernet Sauvignon plantada na França, porque são culturas, são climas diferentes. E é isso que acontece com a gente. Todos nascemos da mesma forma, precisamos de alimento, precisamos de uma religião, uma espiritualidade, precisamos de conhecimento. Mas a cultura do local, as crenças do local onde nós fomos criados,
vai interferir na nossa característica final. E é o que o filme traz. Os dois personagens que estão lá, que se pegam, né, o engenheiro palestino e o cidadão libanês cristão, cada um teve as suas dificuldades. Conta no filme, né, toda a história dos dois, as dificuldades, os perrengues, né, pelos quais eles passaram. E isso daí foi o que lapidou a personalidade deles e lapidou inclusive as crenças, os preconceitos que eles carregam. Isso é o que mostra o filme e que traz muita reflexão pra gente. O vinho, gente, que nós harmonizamos com esse filme, se chama Ishtar. Esse daqui, ó. A uva, inclusive, é Obeide, uma uva, até a uva tem um nome diferente. E Ishtar foi uma deusa na região da Mesopotâmia. Ela era considerada a deusa do amor e da guerra. Olha que coisa interessante. A deusa Ishtar podia ajudar a cultivar tanto o amor, aquela coisa mais suave, quanto a guerra, quando você precisa ir para a guerra. E como escolher qual dos dois lados a gente vai, né? Eu acho que às vezes a guerra acaba sendo uma consequência de diversos fatores. Não é quando uma pessoa não quer, a guerra não acontece. Mas se as duas pessoas resolverem brigar, que foi o caso dos dois no filme, os dois se estranham por conta de preconceitos, de crenças que são conflitantes, e isso acaba virando uma coisa do país, se reflete a nível nacional. Porque a população se divide, eles quase entram em guerra civil por conta disso. A imprensa botando lenha de um lado, o governo do outro, os advogados pilhando mais ainda. Ou seja, eles acabam virando fantoches de crenças, porque a população que é refugiado palestino defende o engenheiro. E a outra parte da população, que são os cidadãos libaneses cristãos, defendem o libanês cristão. E aí vira um caos, por conta de uma calha. Uma coisa que se os dois não tivessem essas crenças, esses preconceitos, eles teriam resolvido numa boa conversa. Coisa de 5 minutos, o cara arrumava a calha para ele e estava tudo resolvido. Mas não é isso que acontece, porque cada um traz as suas dores, né? E às vezes é importante a gente refletir, né? Por que uma pessoa é tão dura? Por que aquela pessoa é tão mal-humorada? Por que tem esse preconceito e tal? Porque a gente não sabe o que ela passou, quais foram os conflitos que ela teve que enfrentar, as dificuldades, qual foi a história de vida dessa pessoa. E isso tudo certamente vai interferir na personalidade final dela. Porque, como eu falei, todas as uvas crescem do mesmo jeito, todas precisam de solo, de sol, de água. O que vai interferir é o local onde elas foram criadas. A forma como elas foram cultivadas vai diferenciar o vinho do outro. E é exatamente isso que acontece com a gente, com as pessoas. Fomos criados de um jeito, acreditamos em determinadas coisas. Fomos criados de outro jeito, acreditamos em outras coisas. E assim se divide a população mundial. O que a gente precisa talvez parar para pensar, que eu acho que traz muito isso no filme, né, na mensagem que o filme passa, é a gente entender que a outra pessoa teve seus perrengues, teve suas dificuldades, foi criada de uma forma diferente da nossa e por isso ela tem uma opinião diferente da nossa. Então eu sugiro que vocês assistam o filme O Insulto, abram uma garrafa de vinho libanês ou então escolham um país que vocês nem lembram que existe. Tem vinhos da Croácia, tem vinhos da Eslovênia, da Moldávia, países que a gente nem lembra que existe e que produzem vinhos muito bons. E a gente acaba não saindo da nossa zona de conforto. Chile, Argentina, Portugal, que são sempre aquela base, porque o preço é bom, esse aqui eu já conheço. Arrisquem, vão abrir um vinho, tomem um vinho do Líbano, assistam o filme degustando um vinho libanês, que não tem só esse Ishtar, tem outras vinícolas, né, libanesas que vale a pena provar, porque eu tenho certeza que você vai moldar o seu paladar e vai abrir a sua mente para novos conhecimentos, novas culturas, novos sabores na vida. Eu acho que é muito importante, isso agrega demais para nosso crescimento pessoal, não é mesmo? O filme está disponível na plataforma do Reserva Cultural, que se chama Reserva Imovision. Vocês podem adquirir, fazer a assinatura, né, o cadastro nessa plataforma, é um streaming, como se fosse um Netflix, né? Vocês podem assinar, fazer o teste dos 7 dias gratuitos ou assinar e assistir outras coisas interessantes que tem por lá. Ele também está disponível na plataforma do Prime Video da Amazon, mas, enfim, até hoje, pelo menos, ele está disponível para compra como se fosse o aluguel, né, do filme.
como a gente fazia nas locadoras antigamente, né? Você ia lá na locadora, alugava o filme e podia passar o final de semana com esse filme. É exatamente isso que faz, só que é dentro do Prime Video. Você paga lá uma taxa e pode ficar, acho que 48 horas, se eu não me engano, para você assistir o filme. Eu acho que vale muito a pena, vocês vão gostar. É um filme muito bem produzido, não é à toa que ele foi indicado ao Oscar em 2018, porque as cenas são legais, tem umas tomadas da cidade de Beirute que você até fala, nossa, eu nunca tive lá, eu não conheço Beirute, mas pelas tomadas de vídeo que eles fazem do filme, você fala, nossa, olha, é uma cidade grande, gente, uma cidade bem construída, com prédios e tudo, uma cidade bem desenvolvida até. E tem muita coisa interessante, eles mostram uma parte do litoral, uma cidadezinha do litoral lá do Líbano, tem uma produção de bananas, ou seja, você acaba conhecendo a cultura do país, né? A história daquele país, algumas coisas que eles passaram, que o filme traz. Então eu acho que vale muito a pena para abrir a mente. E também abrir o paladar se vocês provarem o vinho, que eu acho que vocês realmente vão gostar. Experimentem o vinho libanês, pode ser um branco, um tinto ou um rosé, depende do gosto de cada um, porque vale a pena. São paladares, você vai desenvolver o seu paladar com sabores diferentes, saindo completamente da rotina. E vale a pena sim, vale muito a pena provar. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir a TV Humana nas redes sociais e também o Instagram do Cabernet Literário para vocês ficarem sabendo das próximas novidades. A gente se vê no próximo episódio.